hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Soldagem. Lembra que eu falei que eu fui para a soldagem, depois da naval e tal? E aí você fala assim, nossa, que cargo importante, deve ser milionário. Não, na verdade, associações brasileiras de entidades, de classes, são associações que são voluntárias, né? A gente trabalha para reverter para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu ao longo da vida, e a gente aprendeu muito com elas, e a gente dedica uma parte do tempo ao trabalho remunerado dentro da SGS e outro trabalho para a ABS, que precisa continuar promovendo assuntos relacionados à soldagem. Soldagem, por sinal, os administradores, às vezes, acabam não tendo tanta proximidade. É um processo de fabricação fantástico, é um processo que faz com que chapas sejam unidas, que a gente consiga transformar um monte de chapa num navio, como eu já falei, em trens, em automóveis, etc., etc., etc. E eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a me aprofundar no assunto. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto. A gente vai se aprofundar em Indústria 4.0. A gente vai se aprofundar nas surpresas que nós estamos tendo quando a gente observa como as coisas estão mudando tão rápido. Por falar nisso, lembra que eu me formei lá na década de 80. Se eu tivesse parado de estudar na década de 80, eu hoje conheceria somente 20% dos materiais metálicos que existem. O que isso quer dizer? Quer dizer que 80% dos aços, bronzes, aço inox, nananana, que hoje foram descobertos depois da década de 80. Fernando, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou administrador. Eu vou jogar uma provocação para vocês. O processo de educação, o processo de estar frequentando a academia, é um processo que não tem fim. O último curso que eu fiz, eu concluí há 2 anos atrás. E eu já estou descontente, eu já estou desconfortável. Eu já estou correndo atrás do próximo curso que eu preciso fazer para conseguir novamente restabelecer a proximidade que eu deveria ter com esse século XXI, que está sendo espetacular, está sendo muito desafiador. Bom, deixa eu trocar de mão aqui. Mais um detalhe. Pelo fato de eu trabalhar nessa área, eu tive a oportunidade já de conhecer mais de 20 países no mundo, inclusive China por 4 vezes, Estados Unidos, Alemanha, nananana, Angola, né? E isso permite que eu traga para discutir com vocês aqui hoje também um aspecto relacionado à cultura de cada país. Aquilo que serve como realidade para a Alemanha ou para a China não serve como realidade para o Brasil. Nós precisamos ter, como administradores, como gestores, a habilidade de conseguir ler o país onde nós vivemos, que é espetacular, suas características, suas sutilezas, suas velocidades de aprendizado, suas velocidades de entendimento dos problemas, para que a gente possa fazer com que tudo aquilo que hoje acontece de uma forma global, o que acontece de forma global hoje? Indústria 4.0, que nós já vamos descobrir o que é global. Os desafios do século XXI hoje são globais. Quer ver um desafio do século XXI muito interessante? Eu tenho 56 anos. Vocês têm 20 e poucos anos. Muito provavelmente, nós podemos trabalhar... Cadê o Gui? O Gui está aí? Levanta a mão, Gui. Olha lá. Quantos anos você tem, Gui? 19. O Gui trabalhou comigo um grande tempo, né? Agora, será que o Gui tem uma cabeça igual à minha? Será que ele tem um comportamento semelhante ao meu? Isso é um desafio do século XXI. Colocar pessoas de 60 anos junto com pessoas de 20 anos e fazer com que a empresa faça sentido. A empresa ela pode fazer sentido perfeitamente se vocês, nós, administradores, tivermos a habilidade de costurar os relacionamentos, de costurar os comportamentos diferentes, muitas vezes por conta de idades diferentes, e essa é uma dificuldade global. E a isso se some as dificuldades que temos no Brasil. Essa habilidade nós temos que ter. E pelo fato de eu ter tido a oportunidade de circular, quando eu ia na China, eu ficava prestando atenção.
Falava, deixa eu ver como é que esse chinês se comporta. E tirava minhas conclusões. Ia para Angola, passei 1 mês e meio em Angola, numa fábrica de trigo. Lá falava assim, puxa, angolano, que povo simpático, que povo acolhedor, que povo bondoso de coração. Mas quais são as dificuldades que ele tem? Quais são as dores que ele tem? E o administrador nada mais é do que uma pessoa que irá costurar as soluções diante dos recursos que ele tiver e de acordo com as dificuldades que se apresentarem a ele.